Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Na aula de hoje vamos dar continuidade à quarta parte sobre expressões que geram dúvidas, certo? Se vocês quiserem aprofundar, peguem desde a primeira parte, certo? Nós fizemos uma vasta pesquisa, né? Espero que possamos contribuir com vocês sobre palavras. Como eu falei, a partir da segunda parte, nós resolvemos não colocar a frase pronta. Por quê, pessoal? Para que realmente exija de vocês esse interesse de formular frases, desde frases triviais, quanto frases mais complexas, certo? A ideia é justamente você memoriza a informação, né, o seu sinônimo, e a partir dela você vai construindo frases, né? Se apropriando da palavra em si para que possa ser empregada em várias situações. Vocês sabem que hoje, né, a palavra ela não se prende somente ao sentido denotativo, que é aquele sentido preciso, né, o sentido original, mas, sobretudo, os sentidos conotativos. Né? Há diversas situações que as palavras podem ser empregadas. Até porque quem domina o idioma é o falante e não o contrário, certo? A língua ela vai se adaptando às novas formas de expressão de acordo com a regionalidade. Joia? Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o seu like e fazer seus comentários. Vamos lá. Incerto com C é a ideia de duvidoso. Incerto com S, inserido, incluído dentro de algo pertencente a algo ou a alguém. Incidente com C, acontecimento, imprevisto, episódio. Acidente é acontecimento casual, porém grave. Veja, ambos são imprevisíveis, né? Não é desejado, não é programado. No entanto, o acidente é algo mais grave, algo que pode colocar em risco de morte. Joia? Incipiente, né? Aliás, incipiente com C, que inicia, que está no começo, principiante, introdução. Incipiente com S, ignorante, sem prejuízo, imprudente, certo? Informar, colocar na forma, enfornar, colocar no forno. É interessante aí, pessoal, para você ver como é fácil. Eu não vou fazer com todas, evidentemente, porque está aí o desafio de vocês. Mas veja, hoje pratiquei muitos esportes para enfornar-me. Veja, você faz a adaptação do verbo de acordo com a estrutura frasal que você pretende montar, certo? Enfornar-me, informar-me, melhor dizendo, né? Ou seja, hoje me preparei para estar em forma, certo? Pratiquei muito esporte para informar-me, certo? Para que eu possa estar informado. É informado diferente de informado, certo? É informado no sentido de me preparei para estar resistente, resiliente, certo? E enfornar, colocar no forno, a ideia, né? Hoje, no aniversário de alguém, enfornei o bolo para que daqui a 30 minutos ele possa estar pronto, certo? Aí você vai adaptando, já que é um verbo, joia? Verbo, substantivo, aí você faz o ajuste de acordo com a concordância ideal para aquela estrutura frasal. Celerado, aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes. Celerado aí é interessante, viu, pessoal? Essa palavra era bastante empregada no meio jurídico. Hoje caiu em arcaísmo, mas era muito utilizado. Aquela que tem uma premonição, uma tendência de cometer crimes, certo? Hoje existe até estudos psicológicos, psicanalíticos, para entender pessoas que têm em potencial, que têm um potencial prejuízo à sociedade no sentido literal de cometer crimes. E acelerado, apressado. Sensual, relativo ao censo, a contagem do número de habitantes de uma região ou de um país.
É interessante aí nesse dado, pessoal, que no Brasil, a cada 10 anos, certo, se faz o censo, certo, a contagem das pessoas para ver se morreram mais, se aumentou mais a população, até justamente para ter tomadas de ações públicas nesse sentido, né, com relação a idosos, a jovens, crianças. E é interessante por conta também da pandemia, ainda não houve o censo, certo? Segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, ficou prorrogado para o ano que vem, 2022, a contagem, né? Justamente para que se tenha segurança, porque um trabalho de visitação, certo? Os agentes do IBGE vão às casas e tem um questionário longo que eles fazem, por isso que, por conta da pandemia em situação de segurança, foi prorrogado através do Supremo Tribunal. E aí, sensual relativo ao sexo, aos sentidos, e aí no sentido amplo, certo? Não simplesmente na questão da roupa, da, da, do fenotípico físico, mas no sentido amplo, um olhar, um abraço, certo? Séptico com C, que duvida ou quem duvida. Quem duvida em relação a coisas, um objeto duvidoso que gera questionamento, ou ligado a quem, pessoa, certo? Séptico com S, que causa infecção, inflamação. Joia? Continuando. Sexto com C, balaio. Sexto com S, ordinal de 6. Veja, não sei se vocês lembram, mas os numerais eles se classificam em 4, né? Os numerais ordinais, para indicar a ordem, a posição, os cardinais, né, para indicar a quantidade, os multiplicativos, né, para indicar o dobro, o triplo, o quádruplo e por aí vai, e também os fracionários para indicar divisão, né, abaixo de 1, acima de 1. Joia? Cidra, fruto, né, o que prepara esse fruto aqui no Brasil não é tão vendido, né? Desse fruto se prepara como se diz, champanhe, joia? E a cidra, vinho de maçã, que aí é outro tipo de fruto que prepara o vinho, joia? Cível. Cível é relativo ao direito civil, todas as questões de direito civil. Então, quais são as questões? Por exemplo, né? Conflitos entre marido e mulher, divisão de bens, divisão de casas, com relação à separação entre marido e mulher. Isso aí está ligado ao direito civil, aquilo que envolve o direito do ser humano enquanto indivíduo dentro de uma sociedade. Civil, cidadão, aí é um adjetivo, né? Aliás, substantivo, tá no nome, né? Coxo, recipiente de madeira. Esse coxo, pessoal, né? Não sei se ainda hoje que eu perdi contato, mas no interior era muito utilizado para colocar o capim, para que o animal pudesse se alimentar, ou para galinhas, que no caso colocaria o farelo, certo? Um tipo de farinha de várias substâncias que tem nutrientes específicos tanto para os animais bovinos quanto as aves. Joia? Coxo, capenga, manco. Essa aí, coxo, pessoal, também tem uma curiosidade, né? Essa é uma palavra nascida no texto bíblico, certo? Era referente às pessoas excluídas, que tinham tetraplegias, doenças variáveis que, como a medicina até então não se tinha nem noção de medicina, eram justamente pelos curandeiros, ou pessoas que tinham habilidades é, farmacológica de produzir remédios, só que essas pessoas no ambiente religioso e social eram excluídas justamente primeiro, por não ter cura sobre a doença, né? E também, no sentido religioso, eram tidas como amaldiçoadas por Deus. Justamente nasceram assim por conta de algum pecado. Veja que compreensão.
Isso nós não podemos fazer críticas, precisamos simplesmente conhecer a título de história, porque tudo, pessoal, todas as ações humanas, ela tem um contexto, certo? E é difícil fazer julgamento se aquela realidade não é a minha, certo? Eu posso ter uma análise, não no sentido crítico de condenar, mas no sentido de entender o porquê agiam dessa forma, joia? Comprido, longo, está ligado à ideia de tamanho. Cumprido é o particípio do verbo cumprir, no sentido de executar, realizar, concluir algo. Certo? Intercessão com CSS, ato de interceder, de pedir por alguém, intermediar, certo? Interseção com S, C cedilha, ponto de duas linhas que se cruzam. Vejam, isso aí quem estuda seno, cosseno, tangente vai entender bem, né? Porque existe uma linha que se cruza, que ao se cruzar ela pode medir vários graus, ou 90, né? Ou 60, ou 90, ou 30, ou 45 e por aí vai. Veja, aquele ponto que justamente cruza uma linha com outra, nós chamamos de interseção, que pode ser empregado também em outras realidades, né? Interseção no sentido de cruzar, de cortar o caminho, de atrapalhar também, certo? De se pôr no caminho de alguém, né? Pequenez, qualidade de pequeno, pouca estatura. Pequenez, natural ou habitante de Pequim. Raça de cães também, certo? Eu deveria ter colocado 8.1, certo? Mas aí vocês entendem. Quando eu coloquei aí ponto e vírgula é justamente para saber que existem outros significados para esta palavra, além de natural ou habitante de Pequim, na China. Joia? 29. Pleito, escolha de pessoa para ocupar um cargo, um posto, certo? Uma disputa. Então, essa aí também é uma subdivisão, porque aí também, além de ter a ideia de ocupação de um cargo, né, de um posto, também está no sentido de conflito, né, disputar por algo, concorrer a algo, brigar por algo, certo? Uma ideia, uma religião, etc. E preito, manifestação de veneração, de respeito, etc. Homenagem. Essa palavra também caiu em desuso, certo? Em arcaísmo, preto. Russo, com C cedilha, grisalho, desbotado, grave, insustentável. Russo, pertencente ou originário da Rússia. Recrear, divertir, interessante, né? Essa palavra também pouco se utiliza. Que recriar é repetir brincadeiras alegres que geram felicidade, sobretudo para crianças. Recriar, criar novamente. Veja o detalhe aqui entre e i, certo? Criar novamente, fazer com que ressurja, né? Serva com S, criada, escrava, aquela que vive em estado de servidão, de subserviência. Serva com C, fêmea do servo, né? Aquele objeto que a gente entende como veado, certo? Sexta, numeral correspondente a 6, certo? Aí também o numeral ordinal, certo? E sexta, com S, descanso depois do almoço. Sexta, utensílio de vime, a ideia aí, certo? Também você vê 3 sentidos aí. Sexta é utensílio de vime, né? Soar, produzir som. Suar, transpirar, estar esbaforido, joia? Conjuntura, situação, circunstância, acontecimento, realidade. Já conjectura, opinião, hipótese, certo? 44. Concerto com C, sessão musical, acordo. Você vê, nós estamos muito acostumados com a ideia de concerto musical, mas também é acordo, né? Você fechar uma decisão que era um impasse com alguém. Concerto com S, reparo,
também no sentido de reabilitar algo que estava imprestável, certo? Concílio com C, assembleia ou reunião de eclesiásticos, né? Bispos, padres, certo? Nesse caso aqui, deixa eu só corrigir, né? Não entra padre, certo? Aí entra bispos e cardeais. Normalmente os concílios, a maioria são cardeais, que é um título dado pela Igreja Católica aos bispos, que pode também ser dado a um leigo, certo? Eles que têm por obrigação, na reunião do conclave, escolher o Papa, após a morte do Papa anterior. Cozer com S, costurar com Z, cozer com Z, né? No sentido de cozinhar, né? Costear, navegar pela costa, ao redor, né? Não no meio, mas nas margens. Custear, pagar custos, né? Pagar aquilo que você se propôs a respeito de um objetivo. Deferir, atender, conceder, despachar. Diferir, distinguir-se, ser diferente, né? Ser singular. Desconcertado, descomposto, disparado. É quando você é pego de supetão e aquilo lhe surpreende, joia? Desconcertado com S, desarranjado, ou seja, você não tinha nada para suprir ou prover algo. Degradado, desterrado, exilado, expulso, degradado, estragado, rebaixado, aviltado, sentido aí, né? Não presta para mais nada, sem utilidade. Continuando, delatar, denunciar, dilatar, alargar, ampliar. E aí, só mais uma pausa, espero que vocês possam de fato criar frases, certo, pessoal? Para não ficar somente a memorização e depois esquecer. Você, à medida que você vai aplicando, né, nas frases mais complexas, as mais simples, você vai desenvolvendo uma certa intimidade com aquela palavra que aparentemente era nova para você e passa a ser uma palavra já que faz parte do seu embojo intelectual. Descrição, ato de descrever, expor em detalhes. Descrição, a pessoa reservada, qualidade de discreto, aquele que evita a evidência, a colocação, para ficar lá no seu canto mais escondido. Descriminar, inocentar, distinguir. Desmistificar, desfazer um engano ou uma ilusão. Desmitificar, desfazer um mito, a ideia de que algo sobrenatural ou algo que ultrapassa a lógica humana vai perdendo seu valor para vocês. Por exemplo, quantas crianças perdem quando adultas perdem o valor do Papai Noel, né? É um mito, uma desmitificação, certo? Despensa, lugar de guardar mantimentos, dispensa, isenção, licença, liberação. Desapercebido, desprevenido, desprovido, despreparado, desorganizado. Despercebido, não percebido, distraído, desatento, não notado, algo que fugiu à sua mente. Destratar, descompor oralmente, insultar, humilhar. Distratar, desfazer, trato, acordo, contrato, etc. Anular. Destinto, desbotado, sem cor, cor confusa, cor misturada. Pleito, escolha de pessoa para ocupar um cargo, um posto, disputa. Esse disputa aí também no sentido de conflito, de briga para que se obtenha tal objetivo, tal escopo. E preito, manifestação de veneração, de respeito, etc. Homenagem. Esse preito, pessoal, essa palavra aí está em arcaísmo, certo? Ela perdeu praticamente o uso dela. Hoje é mais utilizada enquanto dicionário, pesquisa, né?
precedente, antecedente, que vem antes, procedente, proveniente, oriundo, ou seja, originado de tal lugar, certo? Preeminente, nobre, distinto, aviltado, proeminente, saliente, no aspecto físico, no sentido da beleza de fato, fenotípica, né? Profetiza com Z, do verbo profetizar, denunciar, né? Profetiza com S, feminino de profeta. Prescrição, ordem expressa, proscrição, eliminação, expulso. Previdência, né? Essa palavra aí, previdência, é ligada sobretudo para quem está prestes a conseguir a aposentadoria provisória ou permanente. É um órgão, né, do governo. Faculdade de ver antecipadamente, previsão do futuro. Providência, a suprema sabedoria atribuída a Deus. Providência divina, né? Mas aqui está Deus, eu coloquei, porque não somente o Deus dos cristãos, mas o Deus de outras religiões. Joia? Ratificar, confirmar, retificar, tornar reto o que está torto, desajustado, consertar, certo? Sortir, abastecer de produtos, mercadorias, provisões, etc. Surtir, dar origem a, provocar, produzir efeito ou resultado, né? Surtir, manifestar-se, né, nessa ideia. Taxa com CH, marca de tinta, sujeira, etc. Defeito pequeno, prego. Taxa com X, imposto, preço de um serviço público. Triplicar, responder a uma réplica. Aí a ideia de triplicar, pessoal, veja só o contexto para ver se vocês entendem. Há um intermediador dentro de uma disputa, aquele intermediador faz uma pergunta, o outro responde, né? Então, quem fez a pergunta, o outro responde. O outro retribui a pergunta, é uma réplica. E a primeira pessoa que recebeu a pergunta faz uma tréplica. E aí acaba iniciando uma outra pergunta. Joia? Triplicar, multiplicar-se por 3. Vadear, atravessar rio por onde se dá pé. Vadear, viver em vadiagem, vagabundear, lavar a vida de vadio. Aqui seria levar, certo? Ficou lavar. Vez, com acento, segunda pessoa do presente do indicativo do verbo ver. Tu vês, né? E vez, com Z, momento, ocasião, ocorrência de eventos sucessivos. De vez em quando, né? Viagem com G, substantivo, a viagem, né? No sentido de curtir algo, de prazeirar-se de algo. Viagem com J, forma verbal, que eles viajem. É a ação de ir descansar, de viajar. Vivido, experiente, vívido, ardente, vivaz. É a questão do prazer de pertencer a algo. Vultoso, volumoso, de grande vulto, enorme. Vultuoso, vermelho, inchado, atacado de vultuosidade. Zumbido, sussurro de insetos alados, que tem asas, né? Zunido, som agudo do vento. Bucho com CH, estômago. Bucho com X, arbusto. Cegar com C, deixar cego, deixar de ver. Cegar, cortar, ceifar. Cela, pequeno quarto. Cela com S, forma do verbo selar, arreio. E aí selar no sentido de confirmar, certo? Cito, forma do verbo citar, a primeira pessoa, né? Eu cito. Cito, situado, no sentido de estar localizado. Esotérico com S, secreto, esotérico com X, que se expõe em público.
Incerto, né? Não certo, impreciso, incerto com S, inserido, introduzido, incipiente, principiante, incipiente com S, ignorante, laço, nó, né? Laço com SS, frouxo, apoio, suporte, apoio, verbo apoiar, boto, golfinho, boto, verbo botar, choro, pirando, choro, verbo chorar, colher, talher, colher, apanhar, começa o princípio e começa o verbo começar. Legal. E para fechar, chegamos aí cheque com CH, documento para pagamento, e cheque com X, chefe muçulmano. Canto, ângulo, esquina, recanto, lugar isolado. E canto, verbo cantar. Rio, curso de águia. Rio, verbo rir. São, saudável, são, verbo ser. Verão, estação do ano, verão, verbo ver. Subscrever, subscritar, escrever sobre, endereçar, subscrever, subscritar, assinar. Cor, coloração, e cor, memória de cor, né? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha servido a vocês. Teremos sim a continuação dessas aulas. Eu espero que vocês acompanhem, porque a cada conhecimento ela vai se acumulando, mas também cada conhecimento que você perde de ter, mais aquela chance de retornar para aquele conteúdo passa a ser mais que difícil. Joia? Então, forte abraço e até a próxima.